Abra sua Bíblia, livro de João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo de número 14. Eu peço que os irmãos prestem bastante atenção, para que você possa entender que o Espírito Santo de Deus, Ele quer falar conosco nessa noite. Essa mensagem que será pregada, é uma mensagem que já não é pregada tanto em muitas igrejas, porque é uma mensagem raiz, é uma mensagem antiga, e só quem vai dar glória é aqueles crentes raiz, que gosta de Bíblia e que gosta da mensagem da cruz. Agora aqueles crentezinhos Nutella vai ficar tudo sem entender nada, mas hoje eu acredito que você vai receber da parte de Deus, amém? João capítulo 1, versículo 14, diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui. Fala com a tua igreja de uma forma especial, que já não seja mais Tiago diante da igreja, mas que seja o teu Espírito Santo ministrando a tua igreja, não só aqueles que estão aqui, mas também aqueles que estão dentro das suas casas, ouvindo através do Facebook, do YouTube, e que essa pessoa seja alcançada pelo poder da tua palavra. É isso que eu te peço e desde já te agradeço. E a igreja confirma comigo dizendo: irmãos, eu estou pregando subordinado ao tema Ele habitou entre nós. Na Bíblia existem 332 profecias que falam sobre o Messias. O Messias, ele é mais conhecido como Jesus, o Cristo. Jesus porque ele era Salvador, e Cristo porque ele era ungido. Naquela época existiam muitos homens que tinham o nome de Jesus, porém ungido só tinha um. É esse Jesus que eu estou pregando aqui para você nessa noite. E das 332 profecias, algumas eu posso citar só a nível de informação para o nosso crescimento intelectual e também para o nosso crescimento espiritual. Quando nós lemos Isaías capítulo de número 7, versículo 14, a Bíblia diz: e eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco. O profeta messiânico vai escrever no capítulo 9, versículo de número 6: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Em Isaías capítulo 42 e o versículo 1, o profeta, ele vai escrever falando ainda sobre o Messias, e ele diz: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem se compraz a minha alma. Eu pus o meu espírito sobre ele, ele trará justiça às nações. Em Isaías capítulo 53, versículos 5 e 6, a Bíblia diz: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Eu quero iniciar essa mensagem te dizendo que o motivo da sua existência é a cruz. O motivo de você estar sentado aqui hoje nesse culto de domingo, mas precisamente dia 25 de dezembro de 2022, o motivo de você estar sentado foi o sacrifício da cruz. O motivo de você estar adorando foi o sangue que foi vertido com preço na cruz do Calvário. Eu já vi muitos crentes dizendo: eu estou subindo o monte, eu estou indo para a consagração porque eu vou pagar o preço.
Você não precisa pagar preço nenhum, porque senão o sacrifício que foi feito na cruz do Calvário foi em vão. Você não sobe monte para pagar preço, você não vem para consagração para pagar preço, você não está na igreja aqui agora para pagar preço. O preço já foi pago na cruz do Calvário. Você está aqui por gratidão, você sobe o monte por gratidão, você vem para a igreja por gratidão, você vem para a consagração por gratidão. Nada pagará o sacrifício que foi feito na cruz do Calvário. E quem é crente raiz já vai levantando a mão para dar glória para Jesus, porque você sabe que o sacrifício dele foi válido. O tempo se passa, as promessas se cumprem, e os apóstolos, eles vão escrever os evangelhos de formas diversificadas. Porém, o apóstolo João, aquele que reclinava sua cabeça sobre o peito de Jesus, o que era mais íntimo dentre Pedro, Tiago e João, quando João queria ter um particular com Jesus, Jesus dizia: olha, eu gosto de Pedro, eu gosto de Tiago, mas João, deita a tua cabeça no meu... Eita glória! Deita a tua cabeça no meu peito, porque eu vou te contar, eu vou ter uma história contigo. Era o mais íntimo dos três. Este João que eu estou falando, ele é autor de 5 livros. Ele é autor do Evangelho de João, que foi lido. Ele é autor das 3 cartas gerais, 1ª, 2ª e 3ª João. E também é o autor do Apocalipse. Nesse texto de João capítulo 1, a Bíblia começa dizendo: no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O que é que João está querendo dizer? João está fazendo aqui uma tipologia do que está escrito em Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. E quando Deus viu o Espírito pairando, Deus disse que haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa. Então, tendo essa conexão entre os textos, quando a gente continua lendo versículo 4 e 5 de João capítulo 1, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz que foi a palavra liberada da boca de Deus em Gênesis capítulo de número 1, que haja luz, a luz dos homens. No versículo 5, é a luz que resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam a luz. O que é que João estava querendo dizer no capítulo 1 do Evangelho? Ele estava dizendo: o Verbo estava na fundação do mundo. E agora no versículo de número 14, ele vai dizer: o Verbo se fez carne. A gente entende que o Verbo é Cristo. Então, quando nós lemos o capítulo 1 de João, substituindo o Verbo por Cristo, nós começamos a entender o que João queria dizer. E lendo o capítulo 1, substituindo o Verbo por Cristo, fica: no princípio era o Cristo, e o Cristo estava com Deus, e o Cristo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Versículo 14: o Cristo se fez carne. O Verbo se fez carne e habitou. O Cristo, o Verbo, se fez carne. Quando ele fala que se fez carne, ele está dizendo que o Cristo, o Verbo, independe do termo que você quiser utilizar, assumiu
ou se transformou em carne. Ele está dizendo que o Verbo assumiu natureza humana. Ele está dizendo que o Cristo agora está na forma de homem encarnado. E quando ele assume a forma de homem encarnado, a gente começa a entender alguns textos da Bíblia que falam sobre o templo, o tabernáculo aonde Jesus habitava, o corpo de carne. Hebreus capítulo 10, versículo de número 5, diz assim: um corpo me preparaste. Era Jesus dizendo para Deus: um corpo me preparaste. Em Hebreus capítulo 2 e versículo 14, esse livro vai dizer: como as crianças são participantes de carne e osso, ele também participou da mesma coisa. Ele estava dizendo: aquele que não existia, agora passou a existir em carne. Assim como as crianças estão sendo fecundadas dentro do ventre da mãe, assim ele nasceu. O Verbo agora estava na natureza humana. O Verbo estava em forma de carne, para que as 332 profecias se cumprissem. E uma delas já foi mencionada: e a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel, que significa Deus está conosco. Quantos creem que Deus está conosco aqui essa noite? Eu acho que você não está entendendo essa mensagem, porque se você estivesse entendendo, você já estava dando glória. Eu estou lhe dizendo que o Verbo que não existia, ele era espiritual, se tornou carne e desceu na terra, para que hoje você tivesse a oportunidade de ser grato a Ele, porque Ele desceu para ser e para cumprir o que estava escrito. Em 1 João capítulo 4, versículo 2, todo espírito, perceba que o verbo se tornou, é a primeira parte do versículo, e o verbo se fez carne. Até os demônios reconhecem que o verbo esteve em forma de carne. 1 João capítulo 4, versículo 2, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em espírito é de Deus. Não é assim que está escrito. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Até os espíritos têm que compreender que o Verbo se fez carne. Paulo vai escrever a Timóteo na primeira carta, capítulo 3 e versículo 16, ele diz: ele foi manifestado na carne, justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Sabe o que é que ele estava dizendo? Sabe o que é que Paulo, o apóstolo dos gentios, ele estava escrevendo para a gente? Ele estava escrevendo para a gente o que está escrito no livro de 1 Timóteo capítulo 3 e versículo de número 6. Ele estava dizendo que ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. E por causa disso Paulo foi salvo, por causa de uma situação que foi criada. E ele perseguindo os cristãos do caminho de Damasco, o homem apareceu para ele, o Verbo que se fez carne, disse: Paulo, Paulo, a quem tu persegues? E por causa disso Paulo foi quebrantado. O perseguidor se torna perseguido, e agora ele escreve, ele diz que nós, por causa daqueles que o rejeitaram, e ele vai dizer em Lucas capítulo 4 versículo 24, nenhum profeta é bem recebido na sua própria casa, e por causa disso nós nos tornamos co-herdeiros de Deus, co-participantes de uma mesma promessa e membros de um mesmo corpo. Foi por causa que o Verbo se fez carne que nós fomos alcançados pela promessa do Espírito Santo. Quando muitos disseram: quando será o tempo que o Espírito Santo vai descer? E Jesus vai dizer: não vos preocupem
preocupeis com o tempo ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Era só para os judeus, não era para os gentios. Só que quando o verbo desceu e Paulo recebeu a mensagem, a palavra do Senhor vai começar a dizer: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, judeu, Samaria, samaritano, judeu, e até os confins da terra. Nós fomos alcançados. Era só para ser Judeia, Samaria e Galileia, mas porque o verbo desceu e foi mal recepcionado, a gente também foi alcançado pela promessa. Você vai levantar a mão para agora e vai ficar de boca fechada. Deus tem uma palavra para o teu coração nesta noite. Ele está dizendo: eu morri, eu fui crucificado e eu ressuscitei por você. Isso é mensagem para crente raiz, para crente que gosta de Bíblia. Eita, eu estou sentindo uma graça que está descendo. Me ajuda, meu filho, me ajuda, porque Jesus está aqui. Eu estou sentindo uma graça que está tomando conta aqui. Isso aqui não é movimento que eu estou fazendo, não. Não é movimento, porque movimento é quando você marcha, pula, roda e não tem uma transformação na sua vida secular. Agora, avivamento é diferente. O avivamento gera fé. Por isso que a Bíblia diz que a palavra gera fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Enquanto eu estou falando de Jesus aqui, está sendo gerado dentro de você salvação. Está sendo gerado dentro de você fé. A fé salvífica está sendo liberada sobre a tua vida. Não, você não está entendendo. A fé salvífica está sendo liberada sobre a tua vida. Foi por causa do sacrifício dele que a salvação se tornou algo que não pode ser colocado na palma da mão do homem, porque não é dom do homem, é dom de Deus. Por isso que a Bíblia diz que a salvação é dada pela graça, mediante a fé. Aí vem uma vírgula que diz: isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que o homem não se glorie. Imagina se fosse por obras. Todo dia a gente estava na igreja, a gente não saía de dentro da igreja, a gente estava na consagração, estava no ciclo de oração, estava no culto da noite, estava na vigília. Mas que bom que a salvação do Espírito não é por obras, é por fé. E ele está dizendo: se você tem fé, tem salvação sendo gerada. E quando a salvação for gerada, até quem está em cima tem que descer. Porque foi isso que aconteceu em Lucas capítulo 19. Zaqueu estava lá em cima. Jesus olha para Zaqueu e diz assim: tu está fazendo o que é em cima, rapaz? Aí não é teu lugar para tu receber salvação. Desce, desce, porque hoje me convém entrar pelas portas da tua casa. Jesus está dizendo: quer salvação? Então desempina o nariz. Quer salvação? Tira o egoísmo. Quer salvação? Deixe de ser desumilde. Quer salvação? Pare de confiar nos seus próprios deleites. Deus está dizendo: quer salvação? Então reconheça que você é único e exclusivamente dependente dele. Diga assim: eu reconheço que não sei andar com as minhas próprias pernas. Sabe por que você está sentado aí ainda? Não, você não está entendendo esse negócio. Sabe por que você está sentado aí ainda? 2022 está acabando. Quantas vezes o diabo armou ciladas para você parar, para você desistir? E quantas vezes em 2022 você disse: eu vou transgredir a lei, eu vou pecar, eu vou deixar desse negócio de ser crente, porque está difícil, o negócio está ficando pesado. O diabo se levanta em casa, o diabo se levanta na escola, o diabo se levanta na faculdade, o diabo se levanta do trabalho, e até dentro da igreja o infeliz me deixa em paz. É fofoca, é fuxico, é disso que me disse, é o irmão se levantando, é o diabo. Irmão, é uma turbulência, é uma tempestade. Mas Jesus está dizendo: sabe por que você está sentado aí? Não é porque você é forte, não é porque você consegue, é porque a minha graça te basta. Não, você não está entendendo. A minha graça te basta. E é porque a minha graça te basta que o meu poder, o meu, não é teu não, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza.
É por isso que quando tu dizia assim: ah, Jesus, eu estou fraco, feito peru, morrendo, era para você ter morrido ontem. Mas se você está vivo hoje, é porque Jesus tem plano na tua vida. Era para você ter morrido ontem, o período do Natal. Estou fraco, mas Jesus teve misericórdia na tua vida. A graça te alcançou de novo e hoje você se acordou. Oh, glória a Deus. O que significa dizer que o verbo se fez carne? Significa dizer que a palavra se tornou tão íntima de Jesus que ele se tornou o próprio verbo. Você não está entendendo? Ele passou um tempo escondido. Ele passou um tempo sem exercer seu ministério. O ministério de Jesus aqui na terra só durou 3 anos e meio. Mas quando Jesus era muito pequeno, ele foi para o Egito, porque a profecia era: do Egito chamei o meu filho. E ele passou um tempo escondido. E durante esse tempo, os teólogos não conseguem informar aonde Jesus estava, o que Jesus fazia. Daí surgem algumas teorias de que ele era carpinteiro, e outras histórias começam a surgir. Mas eu creio que nesse tempo Jesus estudava. Eu creio que nesse tempo Jesus se preparava. Porque eu aprendi desde muito pequeno que a capacitação de Deus vem através do nosso preparamento. Se eu me preparo na oração, eu sou capacitado na oração. Se eu me preparo na cura, eu sou capacitado no dom de cura. Se eu me preparo na palavra, eu sou capacitado na palavra. Se eu me preparo no louvor, eu sou capacitado no louvor. Deus está dizendo: você é aquilo que você busca. Se você está buscando para ser pregador, você vai ser preparado na pregação. Se você está buscando no louvor, você está sendo preparado para o louvor. Você está sendo preparado para a adoração. Deus está dizendo: a minha graça te faz desenvolver. A minha graça te faz se capacitar. Jesus passou um tempo de preparamento, se capacitando como a gente se capacita e se prepara. Jesus aparece depois de muito tempo, porque um homem que deveria anunciar o seu caminho aparece nos desertos pregando: raça de víboras, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura de Deus? E uns diziam: ei, tu é Elias, é? Aquele que tinha que vir. E ele vai dizer assim: eu não sou Elias, eu sou a voz do que clama no deserto. Eu não sou o grande que vocês estão dizendo. O grande ainda está vindo. Aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. E nem a sandália eu sou digno de desatar. Eu vos batizo com água porque eu sou pequeno, para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim, ele é grande e vai vos batizar com o Espírito Santo e com fogo. Então, a gente entende que o verbo se fez carne. E é aí que a gente compreende que o verbo, até na língua portuguesa, são palavras que dão origem às outras palavras que a gente conhece. Sem o verbo não existem substantivos. Sem o verbo não existem adjetivos. Sem o verbo frases não se criam. Sem o verbo textos não são escritos. Sem o verbo nada acontece. Por isso que ele vai dizer que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Irmãos, a gente precisa entender que os evangelhos, eles são narrativas, e cada um vai escrever de uma forma diferente. Os evangelhos são narrativas. João, ele vai escrever essa narrativa de uma forma mais espiritual. Escrevendo de uma forma mais espiritual, como eu falei, como é uma forma narrativa, uma forma descritiva, eles estavam meio que fazendo um diário para Jesus. Eles estavam escrevendo: hoje Jesus curou, hoje Jesus salvou, hoje Jesus libertou. Só que é aí que a gente entra no tema em que eu estou pregando subordinado. Ele habitou entre nós. Eu só estava falando na parte introdutória que o verbo se fez carne. E agora a gente entra na mensagem explicando para você que ele habitou entre nós.
Porque Ele habitou entre nós. Ele habitou entre nós. Porque quando João estava escrevendo, como se tratava de uma narrativa, ele estava dizendo assim, olha, Ele habitou entre nós porque eu estou vendo o que Ele está fazendo. Ele habitou entre nós porque eu sou testemunha legal do que Ele está dizendo. Eu sei o que Ele está pregando. Eu sei o nome da pessoa que Ele está curando. Eu sei os lugares que Ele está andando. Era isso que João estava querendo dizer. E quando ele diz que Ele habitou entre nós, ele estava dizendo, nós estamos o enxergando. Ele está na nossa frente. Ele está pregando aqui diante de nós. Eu estou enxergando Ele como homem, mas também ao mesmo tempo estou enxergando Ele como Deus. Como assim, João? Me explica. Eu estou enxergando Ele como homem, porque na minha frente eu vejo que Ele come, Ele bebe, Ele dorme, Ele chora, Ele às vezes se perturba com algumas coisas, mas como Deus, eu estou vendo que Ele cura. Como Deus, eu estou vendo que Ele salva. Como Deus, eu estou vendo que Ele liberta. Como Deus, eu estou escrevendo para vocês que Ele também perdoa pecados. Como Deus, Ele atormenta os demônios. Quando Ele chegou lá em Gadara, os demônios disseram, ei, fica dentro do barco mesmo. O que foi que tu viesse fazer aqui? Para nos atormentar. Irmão, tu já percebeu que é o demônio que atormenta o homem. Só que quando Jesus chega, os demônios são atormentados pela presença dele. Ele habitou e Ele habita. Não, você não está entendendo esse negócio. Eu estou dizendo para você que Ele ainda habita entre nós. Ele não visita, porque visita quando entra e sai, mas Ele permanece. Enquanto você está aqui, Ele está aqui. Quando você chega em casa, Ele entra no portão com você, Ele entra na porta com você, Ele passa na sala com você, Ele entra dentro do teu quarto contigo, Ele vai na sala, Ele vai na cozinha, Ele vai nos cômodos, Ele passeia com você no trabalho, é você cantando, lavando os pratos, e você vai, a partir de hoje, irmão, se você não sabia, agora você fica sabendo, Ele habita entre nós, Ele está no nosso meio. Então se eu estou em casa cantando, meu Jesus, Tu é bom, Tu és bom, Ele está lá. Se eu estou de joelho dobrado na sala da minha casa, dizendo, Jesus, recebe meu propósito, Ele está lá. Mas também quando eu estou perturbado, e nem orar eu consigo, não sai palavra da minha boca, eu estou feito Ana, os meus lábios se movem e palavra não sai da minha boca. Ele está dizendo, eu também estou lá. Foi por isso que mesmo sem ele entender, entre as colunas do templo, ele olhou Ana chorando. Só que como Ele habita e como Ele habitou entre nós, Ele chegou no ouvido de Eli e disse assim, libera uma palavra profética sobre a vida dela. O que é que eu digo? Tu não está entendendo o jeito dela adorar. Tu não entende o jeito que ela adora. Mas eu entendo porque eu habito com ela. Tu tá vendo ela agora orando aqui dentro da igreja. Mas eu vejo quando ela ora no quarto. Eu vejo quando ela ora na sala. Eu vejo quando ela vai para o trabalho cantando. Eu vejo todos os momentos. Tu só está vendo agora. Então libera a palavra sobre a vida dela. O que é que eu vou liberar? Libera assim para ela. Vai-te em paz. E que o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Quando o verbo está, alguma coisa tem que acontecer. João escreve, já estou terminando. João escreve, e quando ele está escrevendo, narrando, quando ele diz assim, Ele habitou entre nós, ele está sendo específico num episódio que aconteceu. Que episódio foi esse? Capítulo 17 de Mateus, os versículos 1 ao 9. Jesus disse, Pedro, Tiago e João, subiu o monte. Vamos subir o monte. Para quê? Vamos subir. Quando chega lá em cima, Jesus disse, vocês já me viram como homem, sim ou não? Sim. Mas agora vocês vão me ver de um jeito diferente. Os três sobem, os mais chegados. Jesus começa a orar no monte e de repente o céu se abre. Uma nuvem desce. E o corpo corruptível agora se transforma em um corpo de incorruptibilidade. Pedro, Tiago e João, quando olham Jesus,
A aparência do rosto dele era como o sol, os pés como de latão reluzente, brilhava demais, as vestes brancas como eles ficaram assustados, atemorizados. Eles disseram: eita, meu Deus do céu, o negócio aqui está ficando bom. E ainda para completar o pacote, os dois que tinham sumido apareceram. Quem foi? Elias e Moisés conversando com Jesus dentro da nuvem. Aí eles disseram: meu Deus, eu não estou aguentando mais não. A nuvem desceu, cobriu os três. Quando eles olharam, estava Jesus de novo no corpo de homem. O que é isso, evangelista Tiago? Ele era homem, mas ele também era Deus. Ele era 100% homem, mas também era 100% Deus. Ele está dizendo: eu venci, você também vai vencer. Porque como homem eu tive tentações, como homem eu padeci, como homem eu passei por aflições. Mas eu disse, eu deixei o recado, eu deixei a mensagem: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Se eu venci em carne, vocês também vão vencer. Vence, vence, vence. Mas como é que eu vou vencer? Ei, deixa eu te dizer uma coisa: em Cristo, no verbo, nós somos mais do que vencedores. Aí Pedro, ele vai escrever na sua carta, segunda carta de Pedro, capítulo 1, os versículos 16 ao 18. Ele diz assim, ele está testemunhando, irmão, o que aconteceu. Quem estava falando foi João, agora quem vai falar é Pedro. Pedro vai dizer o que aconteceu no Monte da Transfiguração em Mateus capítulo 19. Aí no capítulo 1, versículos 16 ao 18 de 2 Pedro, diz assim, ó: porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando pela glória magnífica que foi dirigida, a seguinte voz dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. E essa voz se dirigia do céu, e nós a ouvimos estando com ele no Monte Santo. Essa glória que ele está falando que apareceu lá, era uma glória de majestade. Majestade a gente sabe que vem de rei. Ele estava mostrando o seu corpo de rei, porque na forma de homem ele mostrava o seu corpo de servo, porque estava para servir. Mas quando ele chamou Pedro, Tiago e João para subir, ele disse: vocês já me viram como servo, agora eu vou mostrar para vocês como eu sou como rei. Eu vou mostrar como rei. Aí João vai escrever, Pedro vai escrever. Só que o que eu acho interessante é que depois, no versículo de número 14, a igreja acompanha comigo, ele diz assim, ó: e vimos a sua glória, majestade, Monte da Transfiguração. Só que ele é específico quando fala dessa glória. Era uma glória diferente. Ele diz assim, ó: glória como do unigênito do Pai. Perceba que ele usa a expressão unigênito do Pai. E esse termo não é aplicado por João para nenhuma outra pessoa, só para Jesus. E é algo tão sério chamar Jesus de unigênito, que ele só se utilizou dessa expressão 5 vezes. Quantas vezes? 5 vezes. Para você ver que a glória era top, era diferenciada. Em João capítulo 1, versículo 14 que a gente leu, vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai. João capítulo 1, versículo 18: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito. Segunda vez que ele utiliza a expressão. João capítulo 3, versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida Em João capítulo 3, versículo 18, a 4ª vez que ele usa a expressão: já está julgado aquele que não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Na primeira carta de João capítulo 4, versículo 9, ele diz: Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por meio dele vivamos. E na última parte ele vai dizer assim, ó: ele habitou no nosso meio, cheio de graça e de verdade. Quando ele fala cheio de graça, ele fala que ele habitou operando favores, ele habitou dando presentes. Porque o que é graça?
Graça é o que eu tenho e não mereço. É favor imerecido. O que eu tenho e não mereço. Como assim? Você se acordou hoje e não merece. Você está com saúde e não merece. Você tem uma cama para deitar, um teto que te protege do sol e da chuva, e você não merece. Você tem um trabalho para poder se sustentar e sustentar sua família, e você não merece. Você estuda numa faculdade, você estuda numa escola, coisa que gente nem estuda porque não pode, tem que trabalhar cedo, e você não merece. O que é isso? Graça. Você recebeu a salvação e não pagou absolutamente nada por ela. Eu já vi muita gente, reportagens passando aí na televisão, dizendo que hoje em dia é possível você comprar as estrelas dos céus. Eu quero comprar uma estrela de uma constelação tal. Eu vou lá, compro a estrela e boto meu nome nela. Eu pago milhões por ela. E a salvação é de graça. O que é melhor? Você sabia que as estrelas ficam no céu cósmico? E o céu que você vai é muito mais superior ao céu das estrelas? Porque Deus não leva Paulo para o primeiro céu, o céu atmosférico. Porque Deus não queria deixar Paulo no nível dos demônios. Porque quando a gente lê Efésios capítulo 2, versículo 2, a gente vê que um dos habitantes dos demônios, das potestades, dos principados, é no primeiro céu. Então Deus não queria colocar Paulo no nível dos demônios. Depois do céu atmosférico vem o céu cósmico, onde tem as constelações, os asteroides, os cometas, nebulosas, buracos de minhoca, buracos negros. Deus não queria levar Paulo para lá, até seu Fernando riu. Não queria levar para lá, por quê? Nível de homem. Os homens sobem para o céu cósmico para estudar os planetas, os cometas, a lua, o sol, Marte, e leva robô para lá, e a NASA vai para lá e para cá, e bota satélite. Deus não queria Paulo no nível dos homens. Deus queria Paulo no nível dele. Aí nem leva para o primeiro, nem leva para o segundo. Ele diz, pega logo a passagem para o terceiro. Deus está dizendo, o nível que eu vou te colocar não é nível de demônio. Não, você não está pegando esse negócio. O nível que você não estava num nível muito grande em 2022, crescendo na graça e no conhecimento, mas o que 2023 está trazendo para você é um nível superior. Você não vai ficar no nível de demônio, você não vai ficar no nível de homem, você vai entrar no nível celestial. Ele fazia favores, por isso ele era cheio de graça, porque ele derramava graça. Mas ele também habitou entre nós. Eu estou pregando subordinado ao tema, ele habitou entre nós. Ele habitou entre nós cheio de graça, e ele habitou entre nós cheio de verdade. João 8,32. E conhecereis a verdade. O que é a verdade? O verbo, Cristo. E a verdade vos libertará. Em João capítulo 14, versículo 6, ele diz, eu sou o caminho, eu sou o verbo, Cristo, e eu sou a vida. Deixa eu te dizer uma coisa. O caminho não é um espaço geográfico. O caminho é Jesus. A verdade não é uma convicção de algo que você acredita. A verdade é Jesus. A vida não é um fôlego. A vida é Jesus. Terceira carta de João, capítulo 1, versículo 4. Ele diz assim, ó: não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que meus filhos andam na verdade. 1 João capítulo 1, versículo 6. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Não estamos no verbo, não estamos em Cristo. João termina sua carta dizendo no capítulo 3, versículo 18 de 1 João: filhinhos, amemos a palavra, não de língua. Ele diz não de língua, mas de graça e com verdade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu posso não ter certeza de muitas coisas, mas de uma coisa eu tenho certeza: Ele habitou entre nós. Você crê nesse negócio? Então levante a mão e glorifique a Jesus. Amém?